O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 233 do Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte, A Vida em Cristo. Na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito. No capítulo 1, A Dignidade da Pessoa Humana. Leremos hoje os números 1846 a 1848. Artigo 8º. O pecado. Primeiro, a misericórdia e o pecado. O Evangelho é a revelação, em Jesus Cristo, da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Como afirma São Paulo, onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos, capítulo 5, versículo 20. No entanto, para realizar seu trabalho, a graça deve desvelar o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Como médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. A conversão requer a convicção do pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem, e isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom: o dom da verdade, da consciência, e o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador.
comentário adicional para o episódio de hoje, ouviremos o discurso do Papa Francisco na audiência jubilar do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, sábado, 30 de abril de 2016. Amados irmãos e irmãs, hoje desejo refletir convosco sobre um aspecto importante da misericórdia, a reconciliação. Deus nunca deixou de oferecer o seu perdão aos homens. A sua misericórdia faz-se sentir de geração em geração. Muitas vezes pensamos que os nossos pecados afastam o Senhor de nós. Na realidade, pecando, somos nós que nos afastamos dele. Mas ele, ao ver-nos em perigo, vem nos procurar ainda mais. Deus nunca se resigna à possibilidade de encontrar em nós algum sinal de arrependimento pelo mal cometido. Unicamente com as nossas forças não conseguimos reconciliar-nos com Deus. O pecado é deveras uma expressão de recusa do seu amor, com a consequência de nos fecharmos em nós próprios, iludindo-nos que encontramos mais liberdade e autonomia. Mas longe de Deus, já não temos uma meta. E como peregrinos neste mundo, tornamo-nos errantes. Um modo de dizer comum é que, quando pecamos, nós voltamos as costas a Deus. É precisamente assim. O pecador só vê a si mesmo e, deste modo, pretende ser autossuficiente. Por isso, o pecado aumenta cada vez mais a distância entre nós e Deus, e esta pode tornar-se um abismo. Contudo, Jesus vem procurar-nos como um bom pastor, que não se contenta enquanto não encontra a ovelha perdida, como lemos no Evangelho, conforme Lucas capítulo 15, versículos 4 a 6. Ele reconstrói a ponte que nos une ao Pai e nos permite reencontrar a dignidade de filhos. Com a oferta da vida, reconciliou-nos com o Pai e deu-nos a vida eterna. Reconciliai-vos com Deus. A admoestação que o apóstolo Paulo dirigiu aos primeiros cristãos de Corinto é válida hoje, com o mesmo vigor e convicção para todos nós. Deixemo-nos reconciliar com Deus. Este Jubileu da Misericórdia é um tempo de reconciliação para todos. Muitas pessoas gostariam de se reconciliar com Deus, mas não se sentem dignas ou não querem admiti-lo, nem sequer a si mesmas. A comunidade cristã pode e deve favorecer o retorno sincero a Deus de quantos sentem a sua nostalgia. Sobretudo quantos realizam o ministério da reconciliação estão chamados a ser instrumentos dóceis ao Espírito Santo, para que onde abundou o pecado, possa superabundar a misericórdia de Deus. Ninguém fique distante de Deus por causa de obstáculos postos pelos homens. E isto é válido também, e realço este aspecto, para os confessores. É válido para eles. Por favor, não ponhais obstáculos às pessoas que querem reconciliar-se com Deus. O confessor deve ser um pai. Está no lugar de Deus Pai. O confessor deve acolher as pessoas que vão ter com ele para se reconciliarem com Deus e ajudá-las no caminho da reconciliação que estamos a fazer. É um ministério muito bonito. Não é uma sala de tortura nem um interrogatório. Não, é o Pai que recebe e acolhe esta pessoa e perdoa. Deixemo-nos reconciliar com Deus, todos nós. Que este ano santo seja o tempo favorável para redescobrir a necessidade da ternura e da proximidade do Pai e voltar para Ele de todo o coração. Fazer experiência da reconciliação com Deus permite descobrir a necessidade de outras formas de reconciliação, nas famílias, nos relacionamentos interpessoais, nas comunidades eclesiais, assim como nas relações sociais e internacionais.
Alguém me dizia nos dias passados que no mundo há mais inimigos do que amigos, e penso que tem razão. Mas não, construamos pontes de reconciliação também entre nós, começando pela própria família. Quantos irmãos discutiram e se afastaram unicamente pela herança? Isso não está bem. Este é o ano da reconciliação com Deus e entre nós. Com efeito, a reconciliação é também um serviço à paz, ao reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas, à solidariedade e ao acolhimento de todos. Então, aceitemos o convite a deixar-nos reconciliar com Deus, para nos tornarmos novas criaturas e podermos irradiar a sua misericórdia entre os irmãos no meio do povo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!